Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto História. Eu sou o professor Elias Filho e o episódio de hoje traz como tema o Segundo Reinado no Brasil. Ao longo da nossa conversa, nós vamos conhecer os mecanismos que foram criados ao longo do Segundo Reinado para fortalecer as instituições monárquicas, consolidando o poder do imperador. Vamos falar da estrutura política que foi montada naquele período, que possibilitou o revezamento dos partidos políticos da época, o Partido Conservador e o Partido Liberal, uma estratégia que diminuiu os conflitos entre as elites e favoreceu a estabilidade política do Império. Nós vamos falar ainda sobre os conflitos que ocorreram durante aquele período, como a Revolução Praieira e a Guerra do Paraguai. Vamos falar ainda de economia. É importante lembrarmos que é durante esse período que vai ocorrer a expansão cafeeira, a modernização da agricultura e o deslocamento do eixo econômico para a região paulista. Então, prepara o caderno aí, ou prepara a sua pipoca, ou os dois, pipoca e caderno, porque a gente já volta em definitivo para tratar desses temas. Aguenta aí! Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Fique agora com mais um episódio da nossa programação. Muito bem, vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre o Segundo Reinado no Brasil, período que vai de 1840 a 1889, com a proclamação da República, termina com a proclamação da República. Vocês vão lembrar que antes do Segundo Reinado, nós tivemos um período que vai de 1831 a 1840, conhecido na história como período regencial. Durante esse período, nós não temos um imperador, nós temos regências que administravam o país. Em 1840, durante a regência de Araújo Lima, o governo regencial ele decreta uma lei que diminuía o poder das assembleias legislativas nas províncias. Isso limitou a autonomia dessas províncias. Insatisfeitos com essa medida, ela foi interpretada como um regresso conservador. Então os liberais eles foram para o ataque, lançaram uma campanha pública pela antecipação da maioridade do príncipe Pedro de Alcântara. Ele tinha apenas 14 anos de idade. A campanha acabou ganhando um apoio popular e o parlamento proclamou a maioridade de Pedro de Alcântara. Então, em julho de 1840, o príncipe assumiu o trono e recebeu o título de Dom Pedro II, iniciando a partir dali o Segundo Reinado no Brasil. E repito, com apenas 14 anos de idade. A antecipação da maioridade de Dom Pedro II foi a saída encontrada pelas elites para manter a ordem escravocrata e a unidade do império. Vocês vão lembrar que durante o período regencial explodiram inúmeras revoltas no Brasil, conhecidas como as rebeliões ou as revoltas regenciais. Vocês vão lembrar da Sabinada, da Balaiada, da Revolução de Farroupilha. Então esses levantes nas províncias para as elites era uma ameaça aos seus privilégios, à ordem escravocrata inclusive que vigorava no país. Então as elites desejavam um governo centralizado, um governo forte que contemplasse os seus interesses e objetivos. Os partidos políticos. Bom, o quadro de revoltas, o quadro de insurreições do período regencial, ele contribuiu para aprofundar as divergências políticas entre as elites. Principalmente, pessoal, no que dizia respeito às formas de garantir a estabilidade política e a unidade territorial do país. Então, o grupo dos regressistas criou o Partido Conservador. E ele era apoiado pelas províncias do Nordeste
e composto por altos funcionários do governo. Nós tínhamos também grandes comerciantes, grandes proprietários de terra que faziam parte do Partido Conservador. Do outro lado, nós temos os progressistas, que formavam o Partido Liberal. Ele era sustentado pelas províncias do Centro-Sul e, na sua Constituição, nós temos senhores rurais e membros das camadas médias urbanas. Os liberais, pessoal, que haviam sido responsáveis pelo projeto que antecipou a maioridade de Dom Pedro II, eles foram nomeados pelo próprio imperador para compor o primeiro ministério do seu governo. Só que os conservadores, eles possuíam a maioria na Câmara dos Deputados. Então, os liberais solicitaram ao imperador que dissolvesse o parlamento e organizasse as novas eleições. Elas foram realizadas em outubro de 1840. Essas eleições ficaram marcadas pelo uso da violência, tanto dos liberais quanto pelos conservadores. Então foram espancamentos, assassinatos de eleitores, assassinatos de adversários políticos, roubo de urnas, fraudes na contagem dos votos. E isso explica, nos demonstra o porquê que essas eleições ficou conhecida como eleições do cacete. Os liberais, eles saíram vitoriosos, e os conservadores, insatisfeitos, pediram que o imperador destituísse o gabinete liberal e convocasse novas eleições. Em resposta, os liberais organizaram revoltas em São Paulo, Minas, mas foram rapidamente sufocadas pelas tropas do governo imperial. A experiência parlamentarista. Bom, com o intuito de estabilizar a situação política no país, o imperador Dom Pedro II criou em 1847 o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Essa medida instituiu o parlamentarismo no Brasil. Sempre que falamos em parlamentarismo, nós lembramos do modelo inglês. Só que era muito diferente do modelo que foi implantado aqui no Brasil. Na Inglaterra, o primeiro-ministro, que é a figura que de fato governa o país, ele é escolhido pelo partido que recebeu mais votos nas eleições. Depois disso, ele nomeia as pessoas que vão fazer parte do seu gabinete ministerial. Aqui no Brasil, funcionava da seguinte forma: o imperador, utilizando-se do poder moderador, nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os integrantes do seu gabinete ministerial. Depois disso, novas eleições eram realizadas para garantir que o partido que ocupava o gabinete ministerial contasse então com a maioria no parlamento. O revezamento no poder entre os partidos liberal e conservador durou praticamente todo o Segundo Reinado, e isso explica o porquê nós temos essa estabilidade política ao longo de todo o governo de Dom Pedro II. A Revolução Praieira. Bom, a última grande revolta do Segundo Reinado, a Revolução Praieira, ocorreu na província de Pernambuco em 1848. E ela é chamada de Revolução Praieira porque os líderes do movimento se reuniam na sede do jornal Diário Novo, que estava localizada ali na Rua da Praia, no Recife. Por esse motivo, os membros do movimento ficaram então conhecidos como praieiros. O movimento contou com uma ampla participação popular, especialmente das camadas médias urbanas. A população, pessoal, nesse período lutava contra a falta de emprego, pelo fim do controle do comércio pelos portugueses em Pernambuco. E essa revolta, ela não teve apenas motivações locais. Ela foi também influenciada pelo contexto das revoluções liberais que estavam ocorrendo no continente europeu naquele mesmo ano. Então, inspirados no socialismo de Robert Owen e Charles Fourier, os praieiros utilizavam a imprensa liberal, especialmente o jornal Diário Novo, e a revista O Progresso, para poder divulgar os seus ideais. A presença das ideias revolucionárias europeias nesse movimento ficou evidente no Manifesto ao Mundo, que foi publicado em 1849. E por esses motivos, a revolta é chamada por alguns historiadores de Primavera dos Povos à Brasileira. Em 1850, ela foi derrotada pelas tropas imperiais.
você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Você está ouvindo Ponto História, a estação do conhecimento. A Guerra do Paraguai. Muito bem, então seguindo a linha aqui dos conflitos que ocorreram no Segundo Reinado, a Guerra do Paraguai acabou sendo um conflito de grandes proporções entre nações sul-americanas e trouxe importantes transformações ao Império Brasileiro, como, por exemplo, o fortalecimento dos movimentos pela abolição da escravidão. O principal fator, para a eclosão da Guerra do Paraguai, ou como é também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, foram as disputas pelo controle da Bacia do Prata, formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. O Paraguai, que não tem saída para o mar, ele dependia dos rios platinos para escoar os seus produtos. Para o Brasil, pessoal, os rios representavam a única via de comunicação entre a província de Mato Grosso e a província do Rio de Janeiro. Os enfrentamentos militares, eles começaram com a intromissão do Brasil nos assuntos do Uruguai. Olha só, do Uruguai. O poder político lá era disputado entre os partidos Blanco e o Partido Colorado. Em outubro de 64, o ano de início da guerra, o Brasil, que apoiava os colorados, invadiu o Uruguai. O Paraguai, então, governado por Francisco Solano Lopes e era aliado dos blancos, rompeu relações diplomáticas com o Brasil. Em novembro, Francisco Solano Lopes aprisiona um navio brasileiro que seguia para Cuiabá. No mês seguinte, tropas paraguaias invadiram o Mato Grosso e pediram autorização do governo argentino para atravessar o seu território e entrar no Rio Grande do Sul. Como a Argentina recusa o pedido de Solano Lopes, ele declara guerra à Argentina e atacou a província de Corrientes. As investidas do Paraguai motivaram Brasil, Argentina e os colorados uruguaios a formalizar a Tríplice Aliança em 1865. E o compromisso desse grupo era derrotar Solano Lopes e liberar a navegação fluvial na região para os três países. Resultados do conflito. Bom, a guerra só termina em 1870 com a morte de Solano Lopes e a consequente derrota paraguaia. Para o Paraguai, o conflito ele foi uma catástrofe, O país teve de arcar com uma pesada dívida de guerra, além de ter boa parte de suas terras anexada pelos vencedores. A população paraguaia, olha que dado, pessoal, ela foi reduzida a 1/5 do total antes do conflito. As indústrias, as ferrovias, todas elas ruíram. O Brasil não teve grandes vantagens também com o conflito. Cerca de 40 mil soldados morreram em combates e as dívidas contraídas em decorrência da guerra eram pesadíssimas, Isso vai provocar um aumento da inflação aqui no país. Como o Brasil assumia a maior parte das despesas dos blocos dos aliados, o governo de Dom Pedro II, em várias ocasiões, teve de recorrer a empréstimos no exterior para poder custear o conflito. Economia. A expansão cafeeira no Segundo Reinado. Bom, o café é um produto que foi introduzido no Brasil no início do século XVIII, vindo da Guiana Francesa, Ele foi levado para a capitania do Rio de Janeiro, onde passou a ser cultivado para o consumo doméstico. Só no final do século XVIII, com a ampliação do consumo nos países do Ocidente, é que a produção para o mercado começou a se expandir.
No começo do Segundo Reinado, em 1840, o café ele já era o principal produto da economia brasileira e representava cerca de 40% das exportações do país e mais da metade da produção mundial. Nós temos 4 fatores principais para essa rápida expansão do cultivo. Então nós tínhamos abundância de terras, tínhamos disponibilidade de mão de obra, tínhamos condições climáticas favoráveis e, olha só, o aumento do consumo do produto lá no exterior, o que vai nos impulsionar a produzir mais para exportar. Essa primeira fase de produção teve como centro o Vale do Paraíba, onde os cafezais se espalharam por municípios fluminenses e paulistas. Essa região ela reunia condições naturais que eram excelentes para o cultivo, Então nós tínhamos terras virgens e férteis, chuvas regulares, um relevo acidentado que naturalmente protegia a plantação dos ventos fortes, que vinha do oceano, e o cultivo no Vale do Paraíba seguiu o modelo adotado na agricultura de exportação do Nordeste, baseado na grande propriedade e na mão de obra escrava. Sem investir em inovações técnicas, os fazendeiros aumentavam a produção por meio da expansão dos cafezais para novas terras e ampliavam a cada dia o contingente de escravos. A proximidade do litoral era um facilitador do escoamento do produto para a Europa e para os Estados Unidos. Antes da construção das primeiras ferrovias, o café era transportado por animais, carros de bois, tropas de burros, eles iam até os portos intermediários e daí para os portos exportadores, principalmente o do Rio de Janeiro e o de Paraty. A transferência para o Oeste Paulista. Bom, a cultura cafeeira no Vale do Paraíba começou a dar sinais de decadência por volta de 1860 e temos algumas causas que podem explicar esse fenômeno. O desmatamento, as práticas de queimada, o sistema extensivo de produção, ou seja, a exploração dessa grande extensão de terra e, claro, a ausência de técnicas para evitar a erosão que causavam o enfraquecimento das plantas e a queda da produção. Com o declínio da lavoura cafeeira no Vale do Paraíba, a economia do café ela entra numa nova fase. Ela vai se deslocar rumo ao Oeste Paulista. A região do Oeste Paulista apresentava algumas condições que eram favoráveis ao cultivo, como o solo de terra roxa, muito fértil, a geografia pouco acidentada e as grandes extensões de terras que ainda eram inexploradas naquele período. Esses fatores, somados também à adoção de novas técnicas agrícolas, acabou possibilitando que os cafezais do Oeste Paulista fossem mais produtivos e duradouros que os do Vale do Paraíba. Outras atividades econômicas durante o Segundo Reinado. Bom, nós temos o café como o principal produto de exportação no Segundo Reinado, mas além do café, outros produtos foram importantes para a economia nacional e tiveram destaque no volume das exportações brasileiras no Segundo Reinado. Apesar de perder a predominância, nós temos o açúcar ainda como um produto importante para as exportações brasileiras. O algodão, que era cultivado principalmente nas províncias do Maranhão e na província de Pernambuco, chegou a ocupar o segundo lugar na pauta de exportações do Brasil durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, de 1861 a 1865. Durante esse período, por conta da queda na produção estadunidense, o algodão brasileiro passou a suprir uma grande parte da demanda pela matéria-prima nas indústrias de tecidos da Inglaterra, que tradicionalmente importava o algodão dos Estados Unidos. A partir da década de 1870, na Amazônia, a extração do látex das seringueiras impulsionou o crescimento econômico da região. O látex é uma seiva, que ao passar por determinados processos, como a coagulação, ela dá origem à chamada borracha natural.
A demanda por látex no mercado mundial aumentou muito com o desenvolvimento da indústria automobilística, que vai utilizar esse produto para fabricar pneus. A exploração dessa riqueza na Amazônia brasileira atraiu milhares de nordestinos, principalmente do Ceará, que fugiam da miséria e da seca que atingia o sertão na década de 1870. Então é isso. Nessa nossa conversa, você conheceu algumas características do Segundo Reinado no Brasil. Espero que tenha sido proveitoso. Eu fico por aqui. Até a próxima.